Olá, estamos começando mais uma edição do Programação Parlamentar, que hoje recebe o deputado Dr. Nilton Baiano, do PP, para um bate-papo. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado, agradeço. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, né? E vamos falar sobre alguns temas de importância para a sociedade que nós temos conhecimento. Ok, vamos começar então falando sobre saúde. É um tema recorrente aqui na Assembleia. O senhor, que é médico, foi secretário de Estado por 2 vezes, né? E eu gostaria de repercutir com o senhor um dado, uma pesquisa, na verdade, o resultado de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que analisou os retratos da sociedade brasileira. E os capixabas apontaram a saúde como o setor mais preocupante. 60% dos entrevistados aqui disseram que realmente é o setor com mais prioridade. Como o senhor recebe esse dado, essa pesquisa? Olha, eu acho que essa pesquisa ela é verdadeira e essa pesquisa não é só no Espírito Santo. Essa pesquisa, se fizer ela em qualquer estado brasileiro ou a nível de Brasil, certamente os dados vão ser mais ou menos iguais. Isso por quê? Porque, na verdade, a dificuldade que as pessoas têm de ter acesso ao serviço médico, né? Todos nós sabemos disso, principalmente aquele serviço que é chamado hospitais e exames, que é mais uma alta complexidade. Isso é o que mais dificulta e nós sabemos que isso é verdade, né? A verdade é que os investimentos que são feitos na área da saúde, eles são poucos e isso aí reflete, essa pesquisa, a ansiedade da população. Você vê bem que fica para trás outros dados, como, por exemplo, segurança, educação, que também está ruim, né? Mas a saúde, a dificuldade da saúde vem em primeiro lugar para as pessoas terem acesso à saúde e, por isso, aí, essa pesquisa ela é verdadeira. Então, o senhor concorda que a saúde ela deve estar prioritária à frente de outras áreas, como segurança, conforme indica a pesquisa? Veja bem, saúde não se faz só com o item saúde isolado. Saúde é uma complexidade. Saúde é habitação, é saneamento, é uma série de coisas, segurança, educação. Você com educação boa, você adoece menos porque sabe se cuidar, sabe lavar as mãos várias vezes por dia, sabe lavar o rosto várias vezes por dia, que isso evita algum tipo de doença. Então é um conjunto de fatores que determina a saúde, a segurança, a educação, como já disse, o saneamento e outros. Então, mas para as pessoas, quando faz a pergunta, ela entende que saúde é só mesmo a questão do médico, do hospital, do exame, entendeu? Ah, sim. Bom, só complementando, ó, essa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou, em primeiro lugar, 60% a saúde, depois veio segurança pública, violência com 50%, drogas 39%, educação 27% e corrupção 15%. A pesquisa foi feita em nível Brasil e o Brasil também segue estes mesmos dados aí apresentados, a mesma sequência, né, como em termos de prioridade. Bom, como eu mencionei no início do programa, o senhor foi secretário de Estado por 2 vezes, né? Foi de 87 a 1990 e de 2000 a 2002. Os problemas daquela época, deputado, mais de 20 anos, né, desde a primeira atuação do senhor, os problemas daquela época, eles mudaram ou eles aumentaram ou continuam os mesmos? Não, eu diria que continuam os mesmos, com alguns detalhes. Por exemplo, hoje nós temos uma oferta muito maior de hospitais, de médicos, de exames, do que aquela época. Só que aquela época também acontece que a população também era menor, e nós tínhamos alguns problemas que hoje nós não temos. Por exemplo, naquela época eu lembro que nós atendíamos aqui, na parte de quimioterapia, por exemplo, o Espírito Santo era referência para o sul da Bahia e o norte de Minas. E com isso aí, eles recebiam recurso, porque quando foi criado o Sistema Único de Saúde, ele recebeu recurso e o Espírito Santo arcava com as despesas. Então, as dificuldades, então, eram essas, e hoje essas dificuldades, ela permanece
em algumas escalas até pior, em outras melhor. Por exemplo, a questão hospitalar, nós temos que entender que melhorou muito com muitos hospitais, o governo do estado construiu muitos hospitais, recentemente inaugurou o hospital o Jaime Santos Neves, vai inaugurar agora o Hospital São Lucas, tem um projeto de fazer o hospital infantil, com mais de 500 leitos, tem outro projeto de fazer um grande hospital geral em Cariacica. Então, nesse aspecto, naquela época para agora está melhor. Considerando o aumento do número de motociclistas nas ruas e, consequentemente, o aumento de acidentes envolvendo essas pessoas, né? A gente hoje, então, tem um quadro de trauma muito maior do que naquela época. É verdade. Eu até esse fato porque se você vê o número de carros, né, em 1988 para agora, né, agora a diferença é enorme. E motocicleta também. E hoje, se você vai aqui a um hospital agora e faz umas pesquisas, dos pacientes acidentados que estão ali internados, cerca de 70% são de motoqueiros. Então, com isso aí, com o poder aquisitivo das pessoas aumentando, que ele podendo adquirir carro, adquirir moto, certamente os acidentes são maiores e os problemas aí se acumulam mais ainda. Porque de uma certa forma, por mais que você tente acompanhar o ritmo, né, do problema, vamos dizer assim, ele não para de crescer. Em termos, o senhor falou agora há pouco que hoje está um pouco melhor, né, em termos de assistência do que há 20 anos, mas o senhor acredita que os investimentos hoje feitos, eles estão satisfatórios, são suficientes? Olha, bem, o governo do estado, porque quando foi definido quem é que vai bancar a saúde, foi definido o seguinte: o governo do estado entra com 12%, os governos municipais, as prefeituras entram com 15%, e aí o governo federal teria que entrar com 10%, que é a emenda chamada a PEC 29, que essa PEC 29 ficou muitos anos sem votar, e quando votaram fizeram um remendo que nada resolveu. O que a PEC 29 dizia? Que 10% do orçamento da União deveria vir para a saúde. Isso não aconteceu, o governo não gasta esse percentual, aí acarreta os estados e principalmente os municípios. Então, os investimentos na saúde hoje, eles são aquém do que viria a ser. Se o governo federal realmente estivesse aplicando os seus 10%, isso representaria, vamos dizer, mais 40% do recurso de saúde. Com isso aí nós teríamos esses problemas amenizados, principalmente no que se chama média e alta complexidade, que é o grande problema do país. E a questão da atualização da tabela do SUS, que está sendo ainda bastante debatida, deputado? A tabela do SUS ela não é corrigida há vários anos. Para você ter uma ideia, uma consulta especializada na área de problema de ortopedia custa R$11, né? Na área de clínica, isso aí vem para R$5 ou R$6, quer dizer, então é uma coisa altamente defasada, não só na parte de clínica, na parte de consulta, mas também na parte de hospital, né? Com isso aí, os hospitais, a maioria deles vive com pires na mão, porque hoje cerca de 40 milhões de brasileiros, eles são atendidos pelos planos de saúde. Só que os planos de saúde também procuram pagar menos e aquilo que ele vê que vai dar um prejuízo, ele sai fora e joga em cima do SUS. Eu defendo muito o SUS, eu acho que foi um programa bem feito, bem bolado. Agora, o que precisa é realmente que mais recursos sejam aplicados para que a população tenha tenha um acesso melhor à saúde. Até de forma que o profissional ele se sinta valorizado e se sinta compensado em estar trabalhando para o SUS, né? Correto. Senão ele vai acabar migrando para as redes particulares ou até quando juntar um dinheirinho já monta o consultório dele e esquece o SUS, né? Correto. Tem muita gente que não atende nem pelos planos mais por conta dessa defasagem. O médico também não quer atender pelos planos. Muitos profissionais mais qualificados e de alguma especialidade, porque o plano também paga em torno de R$40 a R$50 por consulta. Uhum. Bom, em diferentes momentos aqui na Assembleia tem se discutido essa questão, estou falando de investimento em hospitais, a gente não pode esquecer também das redes filantrópicas, que são muito importantes também na assistência ao SUS, né?
Hoje o governo federal investe 4% nas redes filantrópicas. O senhor acredita que esse percentual ele é satisfatório? Não, não é. As filantrópicas, se você for fazer o levantamento, e a gente tem que valorizar muito as entidades filantrópicas, porque elas não visam lucro, se você for ver bem, quase todas vivem em dificuldades. E esse repasse, ele não satisfaz, porque tem determinado tipo de procedimento que o hospital gasta mais do que recebe. Por exemplo, tem procedimentos em área de nefrologia, por exemplo, hemodiálise, que o hospital recebe, por exemplo, R$ 700 por um procedimento. E, às vezes, esse paciente custa ao hospital, à entidade filantrópica, R$ 2 ou R$ 3.000. Então, esse aí tem que corrigir. Existe uma luta muito grande, as filantrópicas, né? E mais até agora o governo, principalmente o governo federal, né, que é o maior responsável por isso, porque ele que na verdade ele é que arrecada, e não se dispõe a repassar às filantrópicas. Bom, para a gente encerrar este primeiro bloco, deputado, faltando apenas 3 minutos e 15, mas se for o caso a gente estende um pouquinho, ou então continua no segundo bloco. Eu queria falar um pouquinho sobre o programa Mais Médicos. O senhor levou esse assunto para o plenário aqui da Assembleia recentemente e questionou a qualidade desses profissionais, que estão vindo de fora, que não há exigência por parte do programa federal de eles passarem pelo Revalida, que é uma prova, um teste que fazem para poder avaliar a sua capacidade profissional. O então secretário ministro da Saúde, na época, disse que não tinha problema e teve muitos casos de reprovação desses profissionais. Ele falou que não via problema porque se tratava de avaliação de profissionais para atuarem em alta complexidade, que não era o caso dos médicos que iriam atuar pelo programa Mais Médicos. O senhor concorda com ele? Não concordo. Eu acho que esse programa Mais Médicos foi um programa puramente eleitoreiro. Não tem nada a ver. Por quê? Primeiro, que o Mais Médico, ele vem, era programa do governo, de ir para a periferia e para regiões que não tinha médico. Hoje o que a gente vê é que isso não acontece. Depois, esses profissionais, a gente não sabe como esses profissionais são formados, a qualidade deles. Eles teriam que chegar aqui e fazer o Revalida. O Revalida é uma prova feita pelas universidades federais para comprovar a competência e a qualidade do profissional. E validar o diploma dele. O diploma dele. Olha, em 2012, 2013, foram realizados, foram inscritos para fazer a Revalida 1.900 e me parece que 1.912 profissionais. Apenas 86 foram aprovados. Ora, se você sai daqui e vai para um país, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, se você tiver aqui um título de doutorado, quando você chegar lá, você tem que fazer uma prova para saber se você tem competência para trabalhar. Por exemplo, na Suíça, fala assim, um médico estrangeiro pode atender o paciente, contanto que ele não seja suíço. Aí nós trazemos esses médicos para cá, quer dizer, primeiro uma lambança, aí paga o governo de Cuba 10 mil pelo médico, aí paga o médico só 3 mil, quer dizer, uma confusão, e isso não resolve. Por que não resolve? Existe hoje os programas chamados Programa de Saúde da Família, que funciona relativamente bem nos municípios, que dar esse atendimento primário. O nosso problema hoje não é o atendimento primário, o nosso problema hoje é a média e a alta complexidade. Ou seja, é o exame, é uma ressonância magnética que você vai marcar agora para fazer daqui 1 ano ou 2, é um especialista, por exemplo, como um reumatologista ou neurocirurgião, que você vai conseguir consultas desde daqui sem exagero, daqui a 6 meses, 1 ano ou até às vezes mais. E depois disso, é a alta complexidade. O que é alta complexidade? É a UTI, é a cirurgia, é o hospital. E que é isso? E isso é que cria o problema no Brasil, é isso. Você sai daqui agora, vai no São Lucas, deve ter uns 50, no mínimo, 50% do corredor, esperando vaga, esperando para ser operado pelo ortopedista, pelo neurocirurgião. Então, essa questão do Mais Médico, isto é enganação. Foi uma enganação que o governo fez. E aí agora toda hora, agora mesmo o Ministério Público
do Trabalho está entrando contra o governo, porque não pode um profissional receber no mesmo local, na mesma hora, com a mesma responsabilidade, receber um salário diferenciado do outro. Então, na minha opinião, o Mais Médico foi um programa eleitoreiro, porque estava em cima o Ministério da Saúde com problema, foi aquele negócio as manifestações que a sociedade fez no ano passado, e em função colocou também como item de pauta a questão saúde, e aí o governo, vamos fazer aqui vamos fazer aqui uma demagogia, e essa demagogia vamos trazer médicos de fora, sem ter no Brasil quem os fiscalize. Quem que está fiscalizando esses médicos? Como é que é a competência desse médico? Como é que sabe se esse médico está fazendo a coisa errada? Ou certa? Porque dar remédio de verme, isso aí não precisa trazer o médico de Cuba, não. Né? Esse programa de saúde da família faz isso e faz isso muito bem. Então, eu acho que não resolveu e não vai resolver o problema de saúde com essa história dessa situação de mais médicos. E isso não vai demorar muito para que isso aí venha realmente na prática ser mostrado que isso foi um programa furado. E eu digo o seguinte, isso aí foi mais para dar dinheiro ao governo de Cuba. Ok, deputado, nosso primeiro bloco chegou ao final, vou pedir licença, senhor, um instantinho. E você que está nos acompanhando, aguarde só um instantinho, a gente volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo para um bate-papo o deputado Dr. Nilton Baiano, do PP. Bom, deputado, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre saúde, agora vamos falar um pouquinho sobre segurança, né? Este, inclusive, é o segundo item que mais preocupa os brasileiros e os capixabas, como a gente viu no início do programa. Esta é uma atenção especial que o senhor quer dar? Esse é um tema especial no mandato do senhor? Veja bem, segurança é uma situação muito complicada que vive hoje. Não é o Espírito Santo, não. Só porque fala, o Espírito Santo tem muita violência. Né? Não é só o Espírito Santo, é o Brasil. Né? É o Brasil e a droga. Quer dizer, a questão da segurança, o governo federal tem muita culpa nisso aí. Aliás, não é só o governo federal, não. Veja bem, todos falam, a justiça, OAB, políticos, até a sociedade, falam o seguinte, que o problema da segurança, da violência, segurando a violência no país, que é impunidade. Todos falam isso. E aí fazer o quê? Olha, eu estava vendo um dia desse num programa, na televisão, um sequestro no Rio, que os bandidos, eles foram presos, até a polícia matou 2 bandidos, eles já tinham sido presos 7 vezes por sequestro, estavam na rua. Então, a questão da impunidade é que gera a violência. Ora, eu também estava vendo um dia desse um programa, e se não te dissesse que era o Rio, eu achava que era um programa que estava passando sobre o Iraque, sobre o Afeganistão, ou seja, sobre a guerra do Oriente Médio. Então, todos falam isso, todos, a sociedade de um modo geral, e aí é a impunidade. Então, a pessoa provoca um delito, às vezes de alta periculosidade, e daqui a pouco você encontra com essa pessoa na rua. Então, eu acho que a segurança, quando eu falei que é muito do governo federal, porque a questão da violência está muito ligada ao quê? Ligada à droga. A maioria dos assassinatos, e que são de jovens entre 15, 20 até 24 anos, muito ligado à droga. Olha, nós estamos com índices no Brasil de suportar, por exemplo, mulher. Em 10 anos, 50 mil mulheres foram assassinadas. Se você for olhar esses assassinos, não deve ter 5 mil presos. Então, a questão da segurança é o seguinte, ou se realmente se vai para a prática, sai do discurso teórico e vai para a prática, ou então nós não vamos resolver o problema da segurança e vamos aumentar. Eu pergunto aqui, na época da ditadura, as forças militares de repressão descobriam um guerrilheiro, como aconteceu com Carlos Lamarca, lá no Alto Sertão da Bahia, e não prende um bandido que está aqui a 1 quilômetro daqui de onde nós estamos.
Então, ou acaba com esse discurso e parte realmente para a prática e sentar e nós vamos resolver, ou então essa questão da violência, ela vai permanecer por muitos e muitos anos. O senhor mencionou a questão das drogas, né? Ela tem, e acaba onerando a saúde pública também, que já está tudo interligado. É claro, não tem como, né? E dizer assim, dizer que a violência está ligada à pobreza, isso não é real. Isso é mentira, não tem nada a ver. Não é porque a pessoa é pobre que ele vai para a violência, não. A violência são outros caminhos. Uhum. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre abertura de supermercados aos domingos. Você apresentou um projeto desde 2011, que ele está em análise aqui na casa, né, deputado? Conta pra gente como é que está o andamento desse projeto. Olha, eu acho que a questão da abertura de supermercados no domingo é uma coisa que não dá para entender, sabe? Porque, primeiro, é exclusivo do Espírito Santo, mas os outros estados todos abrem o supermercado domingo. O Espírito Santo não abre. Quer dizer, então, aí fala assim, mas o funcionário, o trabalhador, ele tem o direito de descanso domingo. O projeto meu cria uma alternativa, que é abrir alternados. Um grupo de supermercados abriria num final de semana, outro abriria em outro. E aí também há de se perguntar, olha, eu sou médico, eu dou plantão ainda final de semana, sai do domingo, o médico dá plantão. O jornalista da plantão, você que, né? O jornalista da plantão, o policial da plantão, não é? A área de saúde toda trabalha. E por que só um segmento da sociedade não quer trabalhar? Né? Então, eu acho isso, na verdade, uma coisa que não dá para entender. Né? Aí vem um turista de fora para aqui, chega aqui, o supermercado está fechado, ele não pode fazer compra. Então, esse projeto, sabe como é que as coisas, né, interferem muito. Aí, primeiro falaram que o projeto era inconstitucional, só que no Brasil todo tem, os supermercados abrem, só aqui que não abre. Eu espero ainda que que um dia os empresários e também os trabalhadores, eles vão entender que, né, que isso é importante. Não só é importante para o empresário, mas é importante para a sociedade, que às vezes é um dia que você tem um tempo de ir e fazer as compras. E aí, a informação que eu tenho é que no domingo era um dos dias que mais supermercados vendiam, porque as pessoas não estão trabalhando, quem não está trabalhando está disponível para fazer suas compras. Mas, lamentavelmente, até agora ainda continua em análise. Continua em análise ainda e vamos esperar. Eu tenho esperança que isso um dia possa mudar, que Deus ilumine, né, a cabeça dos empresários e dos trabalhadores através das suas entidades sindicais e que possa o supermercado vir abrir no domingo. Vamos então encerrar nosso programa, deputado, falando sobre a possível criação de uma CPI da Petrobras, né? O senhor levou esse assunto para o plenário certa vez, já foi lido no plenário do Senado o projeto, a mensagem encaminhando o projeto para a criação dessa CPI para investigar possíveis irregularidades na empresa. Só que há senadores que acreditam que a medida é inconstitucional. O que o senhor acredita? Como é que o senhor vê essa medida? Eu vejo que teria que ser investigado. Por que o governo tem tanto medo de CPI? Ora, se eu quero empurrar o lixo para debaixo do tapete, é porque eu tenho alguma coisa para esconder. Né? Então, por que tem medo da CPI? Por que não deixar a CPI abrir? Olha, a Petrobras é uma empresa brasileira de importância. E a Petrobras, ela foi, nos últimos anos, ela foi criada, pessoas, diretores, para criar problemas dentro da empresa, de corrupção. O que se vê na Petrobras hoje não é um desvio de dinheiro ali, acolá, é roubo. Né? São vigaristas que estão administrando a empresa e com isso, criando um caos na empresa. Veja bem, eu tenho feito um discurso aqui, tenho falado, a Petrobras, ela deve hoje 270 bilhões de reais. 270 bilhões de dólar, desculpe, de dólar. E o patrimônio dela é de 170. Imagine, uma empresa dessa privada já tinha decretado falência. Né? Eu até falei que a Petrobras está falida, porque você deve ter um patrimônio de 170 e deve 270, 240, não me recordo bem. Então, essa questão lá dos Estados Unidos, daquela refinaria, que aquilo parece até
né, uma peça de museu, parece até um filme de terror, aquele negócio que parece que é abandonado, cheio de teia de aranhas, não é? Então, quer dizer, uma coisa que foi vendida por 42 milhões de dólares, o Brasil pagou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Então, eu acho que a Petrobras tem que ser sim investigada. Investigada a empresa, não. Investigar quem administra a empresa. Porque a empresa não rouba, quem rouba são as pessoas que são colocadas, e aí muitas delas, através dos partidos políticos, nessa história de vamos dividir, porque tem que ter governabilidade, e para ter governabilidade eu tenho que indicar uma pessoa para botar ali, para administrar. Quer dizer, os partidos têm muita culpa disso aí. E se essa CPI sair, que eu espero que saia, certamente muitos partidos políticos vão ser desgastados mais do que já estão. Ok, deputado, nosso programa chegou ao final. O senhor quer fazer alguma consideração? Não, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e ter procurado, nesses minutos aí, colocar a ideia nossa, o pensamento nosso sobre algumas questões que nós entendemos de grande relevância para a sociedade. Ok, muito obrigada. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, newtonbaiano@al.es.gov.br. Você também pode acompanhar outros pronunciamentos, outros debates dele em plenário por meio do nosso site oficial, www.al.es.gov.br, ou diariamente no Jornal Panorama, com edições às 10 da noite. Muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!